Após a senadora Soraya Tronic acusar os advogados dos réus do 8 de janeiro de fazerem conluio para beneficiar Jair Bolsonaro, o advogado Ezequiel Silveira fez uma representação na OAB, pedindo que ela seja responsabilizada. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, entrou com uma representação na OAB contra a senadora Soraya Tronic, após uma fala dela na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou explicar aqui tudo para a nossa audiência. O que aconteceu ontem, houve a sabatina de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, na comissão no Senado. E aí, durante a fala, a senadora afirmou haver um conluio, que parece que há um conluio entre os advogados que defendem os réus do 8 de janeiro e pediu também que houvesse uma investigação contra eles. Segundo ela, a forma que eles defendem, os seus clientes, parece que estão defendendo, na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Destaco que nós não podemos perguntar. É óbvio, eu sou advogada e eu entendo isso. Nós não podemos perguntar quem está pagando os honorários, mas eu sei que essas pessoas não têm condições. Mas algo me intriga. As defesas são praticamente idênticas. Nas oitivas, esses réus e rés agem praticamente da mesma forma. Nunca tratam de causas de diminuição ou atenuantes, como é a questão da confissão. Parece-me que há alguém, um conluio por trás deste tipo de comportamento. Estão na defesa de Jair Bolsonaro. É claro que essa fala gerou indignação entre as defesas dos réus do 8 de janeiro e que por isso eles pedem então a responsabilização da senadora. Esse pedido foi feito para a OAB. Vamos ouvir um trecho do que disse o advogado. Isso evidentemente nos indignou e indignou a toda a advocacia que vem atuando heroicamente na defesa destas pessoas que estão sendo alvos de uma perseguição por conta do Estado brasileiro. Nós, então, oficiamos a OAB informando desta conduta da senadora e solicitamos providências do nosso conselho, da nossa classe, para que se manifeste, inclusive com desagravo público aqui no Senado Federal, pela advocacia do 8 de janeiro, porque nós não admitiremos que ninguém, inclusive uma senadora da República, queira macular a imagem desses profissionais. E olha só, Geisiane, não é a primeira vez, segundo o advogado Ezequiel Silveira das FAB, não é a primeira vez que Soraya Tronic faz esse tipo de acusação às defesas dos réus do 8 de janeiro. Lá na CPI do 8 de janeiro, em julho de 2023, a senadora disse o seguinte, que esses advogados, eles não conseguiam libertar os réus, somente os advogados do poder público e não os particulares. Vamos ouvir esse trecho. Evidentemente que era uma notícia falsa, porque estava comprovado sim que nós estávamos obtendo êxito na libertação dos nossos clientes. Então, nós, assim como naquela época, solicitamos providências da OAB e, infelizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil não se manifestou e não tomou nenhuma providência, nós esperamos que dessa vez haja uma resposta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na nossa defesa, porque nós não somos advogados de segunda categoria. Então tá aí a fala do advogado, Geisiane, esperando, cobrando a resposta da OAB. É claro que a gente fica por aqui, aguardando também as atualizações para trazer tudo em primeira mão aqui para a nossa audiência. Eu volto com você. E uma atualização da coluna No Ponto do nosso site da Revista Oeste com Christian Costa. O movimento Advogados de Direita Brasil repudiou as declarações da senadora Soraya Tronic, sustentando que prerrogativas não se defendem pela metade, nem apenas para alguns. E que investigar advogados em casos impopulares é prática de regimes autoritários. Tá, então, a apuração do Christian Costa para nossa coluna especial aqui do nosso site da Revista Oeste. Claro que tem muito mais informações sempre na coluna, tanto na coluna quanto em todo o nosso site aqui da nossa redação. Fabi Barroso, eu quero te ouvir a respeito, porque a acusação que ela está fazendo é muito grave. Ela não cogitou, por exemplo, a possibilidade de todos estarem defendendo a verdade e os fatos e que por isso coincide ali a forma de defesa. Ela levanta aí que há um conluio, que eles não têm dinheiro para se defender e aí tem esses advogados e quem está
está custeando isso. Ela não deve conhecer a palavra pro bono, inclusive ontem nós recebemos aqui o Sebastião Coelho, que falou justamente do pro bono, mas ela nunca assistiu nenhuma série de direito, diz que é advogada, mas nunca viu o pro bono, não conhece sequer o pro bono. O ponto fundamental aqui, gente, é o seguinte, que ela estava na frente do Gonê nessa sabatina e aí ela não usou essa fala, essa eloquência, essa vontade para dizer que todas as denúncias são simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V, só muda o nome. Por isso que as defesas são iguais, né, minha senhora? É esse o ponto. O ponto não é prerrogativo, não, o ponto é muito simples. As acusações são idênticas a dos núcleos mais importantes, né, que a gente viu acompanhando, que é do presidente Bolsonaro. Ontem teve o julgamento e provável condenação aí do núcleo 3. As acusações são idênticas, não tem nada de novo. E portanto, todos eles, direta e indiretamente, o seu Paulo Gonet, ele fez o favor de não individualizar condutas. Então, você não tem defesas diferentes. Pouco se pode fazer em relação a isso, porque a acusação é prejudicada, não tem. Então, ela deveria ficar pasma, né? Como que um procurador-geral da República não individualiza condutas, não exige isso da Polícia Federal. Então, o ponto é muito mais embaixo. É muita desonestidade intelectual, é muita deboche, provocação, porque eu estava acompanhando a sabatina, eu não vi essa parte dessa senhora, ainda bem, porque realmente eu fico bem nervosa de ver como a gente tem assim, são péssimos nossos senadores, mas muito ruins mesmo. Mas eu tinha visto os advogados, até vi a doutora Carolina Siebra, que eu conservo o maior carinho, justamente por ela defender muito bem os clientes da associação, os clientes que procuram no desespero. Esse pessoal colocou dinheiro do próprio bolso para poder defender, levar, às vezes, uma pasta de dente, fazer questão humanitária, viu, Soraya? Você já ouviu falar nisso? Causa humanitária. Então, assim, dá nojo, dá asco, e eu acho pouco que a OAB, não sei se vai fazer, a OAB, né, faz muito tempo que ela já está comprometida com uma agenda de bajulação dos poderosos e nada de proteger o direito dos advogados. O doutor Ezequiel está corretíssimo. Então, eles estavam logo atrás da Soraya Tronic. Ela deve ter ficado com inveja, com raiva, e aí solta uma baboseira dessa. E é claro que todos vão falar do presidente Bolsonaro, porque a acusação vincula o presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes tem verdadeira obsessão pelo presidente Bolsonaro. Então, todas essas acusações dessas mais de 1.000 pessoas têm o presidente Bolsonaro metido no meio. Por quê? Porque é uma narrativa política, não tem nada a ver com nada jurídico. Então, fica aqui também o meu desagravo, né? Meu desagravo como advogada, como jornalista e como mulher, já que eles gostam tanto de tirar essa carta, né? Então, pois é, né? Como mulher também, viu, Soraya? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.